Meu nome é Claudinei Roberto, sou curador da exposição Mãos. Essa exposição celebra os 35 anos da exposição A Mão Afro-Brasileira, que aconteceu aqui nas dependências desse mesmo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nessa ocasião, nós temos a oportunidade de traçar um panorama da arte afro-brasileira, também a partir do acervo do Museu de Arte Moderna. Então, nós temos artistas contemporâneos em diálogo com artistas modernos e acadêmicos, artistas que participaram da exposição de 1988 e artistas que, de fato, não eram nascidos naquela ocasião. É importante considerar que a linha de tempo sugerida a partir da exposição é completa a partir do acervo do Museu Afro-Brasil. A exposição acontece simultaneamente nas duas instituições, lá no Museu Afro-Brasil e aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo. É possível, portanto, traçar um panorama bastante abrangente a partir da visita a essas duas instituições. Lá, como aqui, alguns artistas permanecem em exibição, como Sidney Amaral. Sidney Amaral, um artista seminal para a cena contemporânea da arte afro-brasileira, infelizmente falecido, precocemente falecido. O Sidney Amaral, nós temos o privilégio de ter incorporado no acervo, a partir dessa exposição, duas obras importantes desse artista. Então, para além do caráter evidente que a exposição pode ter, a gente também conseguiu, a partir dessa ocasião, prospectar obras no acervo do Museu de Arte Moderna, entre elas 3 importantes obras do Emanuel Araújo, obras que foram restauradas e que estão agora em exibição no Museu Afro-Brasil. Bom, quem visitar a exposição Mãos vai perceber uma diversidade grande de linguagens e de estilos artísticos também, não é? Se existe uma visão estereotipada sobre o fazer do artista afrodiaspórico, a gente espera que ela seja um tanto erodida a partir do contato que o público vai ter com os artistas e as suas propostas nessa exposição. Nós temos, por exemplo, aquilo que talvez a gente possa chamar de núcleo concreto. Artistas que, a partir de uma abordagem abstrata e concreta, desenvolvem trabalhos em gravura, em pintura e em escultura também. E o que é interessante notar é o quanto os artistas contemporâneos se beneficiam de experiências realizadas, por exemplo, por Rubem Valentim e Emanuel Araújo. E isso nos dá uma particular alegria, porque é uma referência negra. Esses artistas contemporâneos, eles enegreceram suas referências. Se antes eles buscavam uma inspiração, por assim dizer, na Europa ou mais recentemente nos Estados Unidos, hoje eles recebem uma influência a partir de uma produção local. Então, a gente tem também nessa exposição uma reafirmação de uma proposição do Emanuel Araújo. Quem visita o Museu Afro-Brasil percebe que não existe uma divisão entre os vários núcleos, não existe uma divisão física entre esses núcleos. E isso sinaliza para o fato de que o curador entende como importante todos os partidos artísticos ali representados. Aqui também, aquilo que nós convencionamos chamar de arte popular convive e empresta força para artistas e proposições contemporâneas.
essa dicotomia entre erudito e popular, ela se prova cada vez mais obsoleta. Não é? A gente fala de produções contemporâneas, a gente fala de produções de proposições em linguagens muito diversas, a partir de um lugar que a excelência artística dessa produção estabelece. Então, os ex-votos convivem com a Sônia Gomes, por exemplo, com Maurino Araújo, sugerindo, quem sabe, uma linha entre o barroco e uma sensibilidade contemporânea expressa talvez pelo trabalho da Sônia Gomes. Nós temos uma participação importante, por exemplo, de José Adário, que é um ferreiro de santo. Não é? Ele cria as ferramentas que simbolizam os orixás e o faz de uma maneira extraordinariamente sensível. E essa sensibilidade do Adário você pode ver espelhada na obra de uma jovem extraordinária artista soteropolitana, Rebeca Carapiá. Mas também na gravura fina, refinada, de uma também soteropolitana gravadora, Eneida Sanches, que inclusive ilustrou livros a partir da sua gravura do Mestre Didi. Mestre Didi também presente à mostra, estabelecendo, eu espero, um diálogo bastante interessante, bastante profícuo com jovens artistas como Taiguara, não é? que tem uma marca bastante peculiar, uma assinatura bastante peculiar, mas que, sem dúvida, traz a influência de mestres como Valentim e Didi. Algumas obras que estão presentes nessa exposição Mãos, que a gente realiza agora, estiveram presentes também na exposição A Mão Afro-Brasileira, lá de 1988, portanto há 35 anos atrás. Eu acho que é interessante destacar a produção acadêmica, não é? Tanto dos irmãos Timóteo, João e Arthur Timóteo, quanto do Estevão Silva. Esse é um dado bastante interessante, porque essa produção acadêmica, embora existisse no século XIX, ela ficou absolutamente apagada a partir do século XX. É a exposição de 1988 que promove o resgate desses artistas. E isso é muito importante, porque evidencia uma competência e uma habilidade que estava presente naquele momento e continuou presente em todos os momentos da história. Então, a gente tem o moderno Heitor dos Prazeres, que a gente pode perceber a sua obra a partir da excelência que ela tem, da excelência pictórica do trabalho do Heitor dos Prazeres, escapando de um estereótipo que o folcloriza ou que folcloriza aquela produção. A gente pode perceber nele, Heitor dos Prazeres, um pintor exímio. E tanto lá, 35 anos atrás, na Mão Afro-Brasileira, quanto agora, a obra do Heitor dos Prazeres é também consagrada. Existe uma presença significativa de mulheres na mostra atual, mas mesmo significativa, ela não é equânime. Ainda ela reflete uma situação historicamente estabelecida. E sempre que a gente organiza uma exposição a partir de uma linha de tempo abrangente que abarque o século XIX e o começo do século XX, nós nos deparamos com essa circunstância.
Existiram, evidentemente, mulheres produzindo nesse período da história, mas a prospecção desses nomes é tanto mais difícil quanto é difícil estabelecer a autoria de obras cujos artistas são apagados da historiografia, não é? Então, as autorias do século XIX, quando implicam na produção de mulheres, notadamente daquelas maiorias oprimidas e excluídas, é mais difícil de estabelecer essas autorias. Mas na medida em que essa linha do tempo avança, a gente observa a predominância dessas mulheres. Na exposição de 1988, o elenco delas era significativamente menor do que o masculino. Já na exposição atual, a gente tem, na contemporaneidade, uma maioria de mulheres exibindo a sua produção. E o que é interessante notar é, novamente, não é, o diálogo entre elas e aquelas que as precederam. Então, eu acho que é ocasião, sim, para a gente também reivindicar essa presença feminina nesses espaços que são de poder. Portanto, eu reputo como absolutamente necessária essa exposição, como eu disse, não somente pelo aspecto evidente de trazer à tona a produção recente da arte afro-brasileira, mas também por proporcionar um diálogo importante entre o presente e o passado. Esse diálogo ele é fundamental para que a gente sedimente uma história de arte que, escapando aos cânones hegemônicos, nos aproxime de uma realidade cada vez mais presente nas galerias, nos museus e nas instituições congêneres.